Boa noite, estamos iniciando o Em Off de hoje e nós vamos discutir a respeito, inicialmente, deste primeiro mês dos governos Dilma e Eduardo, dos primeiros desafios, os desafios que virão, enfim. E na área econômica e política. Para conversar a respeito deste assunto, nós trouxemos aos nossos estúdios o economista, consultor Josué Mussalem e também o cientista político da Fundagem, Túlio Velho Barreto. A gente agradece inicialmente aos senhores o atendimento ao convite da nossa produção e eu começaria colocando essas primeiras dificuldades. Na área política, a questão da disputa aí com o PMDB, a questão da eleição das mesas diretoras da Câmara e Senado, que vai acontecer agora no início de fevereiro, com a volta do período legislativo, e também na área econômica, com essas catástrofes naturais que nós já tivemos no início desse ano e que fizeram com que inclusive a Dilma Rousseff decretasse que haveria uma contenção de gastos para também tentar atender a essa demanda. Como é que os senhores analisam esse primeiro mês de governo Dilma? Foi dentro do esperado ou esses primeiros problemas já mostram que não vai ser um governo tão tranquilo? Bom, Mário, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, do ponto de vista da política, né, acho que o primeiro mês foi mais ou menos aquilo que a gente esperava, né? Em função de que o governo, grande parceiro do PT, o PMDB, e o PMDB tem aquelas características que a gente está acostumado a se referir a elas, né? É mais do que um partido, né? Um partido, uma federação de partidos, quer dizer, tem interesses regionais, lideranças importantes nos estados e que buscam negociações específicas com o governo federal quando vai, por exemplo, compor o primeiro escalão. Por outro lado, você tem, isso é uma tendência mais recente, a força de setores do PMDB que atuam na Câmara Federal, então a gente quase que se refere ao PMDB da Câmara Federal e o PMDB do Senado. Né? Na Câmara Federal, o Michel Temer comandando e hoje vice-presidente da República, e no plano do Senado Federal com Sarney. Então, são muitas negociações. Você não tem um partido, né, e interlocutores com quem você possa negociar e dizer, são 5 ministérios, 4 ministérios, por essas razões está definido. Não, você tem que negociar com um setor, e contempla aquele setor, aí tem que negociar com outro, tem que negociar. Então, a própria discussão sobre o salário mínimo foi uma discussão que foi colocada pelo PMDB também, como uma moeda de troca, uma barganha, e deslocando a discussão para o âmbito do Congresso Nacional, porque o governo apresenta limitações para definir o salário mínimo. E o PMDB tenta esticar. Se o governo, para definir o segundo escalão, né, não cede ao PMDB, então ele fica barganhando. Então, dentro de um quadro... Mas há quem diga que o PMDB está conseguindo coisa demais até. Bom, mas tem uma força grande, né? A gente tem que considerar que o PMDB tem essa força, sobretudo no Congresso. Né? Quando vierem, por exemplo, discussões relativas a reformas, né? O PMDB vai ter que estar unido, coeso, na medida do possível, para poder o governo ter uma possibilidade de aprovar o que for de interesse. Então, se já cria uma aresta agora, já dificulta mais na frente. É natural que Dilma tente compor com todos os setores do PMDB e que ceda um pouco. Né? Na composição do Ministério, a gente tem, o PMDB teve 5 ministros, né, indicados, o PT tem, se eu não estou enganado, são 15 ministros. Quer dizer, a força do PT, porque Dilma é do PT, mas o PMDB é aquele partido contemplado no segundo nível. Né? E nas estatais também, quer dizer, nas empresas públicas, nas estatais, o PMDB pressiona. Mas esse é um procedimento mais ou menos natural, que acontece no início de cada um dos governos. Josué Mussalem, na questão econômica, esse primeiro mês foi um mês dentro do esperado ou não? Eu acredito que sim. Já se esperava, por exemplo, Mário, que a presidenta Dilma Rousseff ela tivesse que adotar medidas de austeridade, tendo em função o aumento vertiginoso do gasto público. Em 2009, por conta da crise internacional, houve toda uma política anticíclica, e essa política anticíclica tinha como objetivo manter a economia brasileira num grau de crescimento, ou pelo menos redução da queda, e conseguiu.
Você tem uma ideia, a perspectiva era de uma queda acima de 1% do PIB. Inicialmente, em 2009, o PIB foi valorado a menos 0,20%, e depois, na revisão mais recente, já no final de 2010, chegou a menos 0,60%, mas não se passou de 1%, quer dizer, não foi uma recessão grave. Isso fez com que o gasto público aumentasse, né, como já disse, política anticíclica. Em 2010 foi um ano eleitoral, um ano que se gasta muito no Brasil, historicamente, se gastou tanto no setor público da União quanto nos setores públicos dos estados, né, por conta das eleições estaduais. Resultado, nós entramos em 2011 com necessidade de aperto fiscal. Além disso, há dois desafios de curto prazo para a presidenta Dilma Rousseff. Um deles é conter a inflação, que terminou 2010, no caso do IGPM, com 2 dígitos, ou seja, 11,32%, e no caso do IPCA, que é a inflação oficial, 5,91%, muito maior do que o centro da meta do Banco Central de 4,5%. Então, conter a inflação, ela terá duas linhas de atuação. A linha fiscal, que é a redução do gasto público, contenção das despesas públicas. Na linha monetária, aumento da taxa de juros. Não só aumento da taxa básica, mas fundamentalmente a redução da circulação da moeda. Porque uma coisa que as pessoas às vezes não entendem bem é porque a taxa de juros sobe e a inflação não cai rapidamente. Na realidade, o que pode fazer a inflação cair é uma redução da oferta monetária. Isso o governo já fez no apagar das luzes do governo Lula, com o aumento do compulsório, né, aumentando o compulsório, incluindo a absorção de 61 bilhões de reais, fez também, de uma certa forma, uma redução do número de prestações em consórcio, e com isso ele tentou e vai tentando gradativamente reduzir esse consumo desenfreado, que começou em janeiro de 2011, também avançado. E além de tudo isso, esses desastres naturais que fizeram com que a própria presidenta dissesse que vai haver redução do custeio, né? E a questão de promessa de verbas, enfim. O desastre natural, se você observar pelo ângulo da economia como um todo, ele não é tão pesado. Ele é pesado do ponto de vista da ética mesmo, de projetos que não foram executados, de falta de liberação de recursos, aí pesa. E, de qualquer maneira, também tem o seu peso econômico, porque o fato do governo ter que liberar pelo menos R$1 bilhão rapidamente para atender a essa catástrofe é uma despesa pública inesperada. Ou seja, inesperada entre aspas, porque existem verbas de contingenciamento, ou melhor, verbas de emergência, verbas emergenciais. Vocês se lembram que em 2010, no início de 2010, exatamente em janeiro, houve um preâmbulo do que aconteceu na Serra Carioca, ou seja, você viu Angra dos Reis, o desastre que aconteceu. E até o início de janeiro de 2011, onde nós estamos agora em 2011, nós tivemos aí a liberação de apenas uma parte da verba do Estado de Angra dos Reis. Por que isso acontece, Túlio Velho Barreto? As verbas são prometidas, me parece que apenas 35% das verbas que foram prometidas no ano de 2010 foram executadas. Exatamente, quer dizer, o governo federal ele se defende dizendo que disponibiliza os recursos, e aí os recursos significa disponibilizar orçamento, né, para uma execução financeira. A contrapartida para você fazer a execução orçamentária e, portanto, o gasto financeiro é a apresentação dos projetos, e que aí seria a responsabilidade das prefeituras daquelas regiões atingidas apresentar projetos ao governo federal, o governo federal liberar os recursos e serem executados. Em parte tem razão. Quer dizer, as prefeituras deveriam encarar o problema, como o Mussalem colocou, o ano passado a gente teve um preâmbulo do que ocorreu esse ano, e imagina se a gente tiver uma perspectiva de catástrofe ainda maiores do que esse ano. Quer dizer, então tem que se preparar para isso, né? Os desastres naturais, ele acontece, esse teve uma dimensão terrível, né, muito maior do que outros acontecimentos, e aí tem coisa que foge ao controle, mas você pode minimizar o impacto. Né? Em Pernambuco, por exemplo, a gente teve também, o ano passado, algo desse tipo, e a gente deve correr. Eu acho que Pernambuco também está atrasado, porque aquilo pode significar um preâmbulo. Então isso você tem que atuar na zona da Mata Sul. Né? Isso é uma crítica muito grande, porque há informações de que, por exemplo, isso tem que ser um trabalho feito para daqui a 10 anos na frente. Claro. Isso é um planejamento de médio e longo prazos. Você tem que ter a defesa civil, que é tão importante quanto a defesa militar,
e é mais utilizado que a defesa militar. A defesa militar é só usada em época de guerra. Como a gente vive um período de paz, nós temos que ter a defesa civil ativa. E ela realmente está deixando a desejar. E é um processo articulado. Isso que tudo está falando, por exemplo, a falta de projetos faz parte da desarticulação da própria defesa civil. Porque é o primeiro passo. Qual é o passo do sistema defensivo? É você estabelecer as regras de defesa, que pode ser defesa estática ou defesa dinâmica. A mesma coisa na vida civil. O primeiro passo é você evitar catástrofe. Ela acontecendo, você tem que estar pronto para agir. Está agindo na área militar, a Marinha está montando um hospital, montou, aliás, um hospital, não é? O Exército com os helicópteros. Então, de uma certa forma, você tem uma defesa civil auxiliada pelos militares, que também deve estar envolvido no processo. Mas eu acho que a grande questão realmente é a falta de previsibilidade que acompanha o setor público. Não é governo A, B ou C, é uma tradição de imprevisibilidade do setor público brasileiro. E há quem diga, Túlio Velho Barreto, que isso é uma coisa que é feita justamente para criar essa áurea de o Estado é bonzinho, o Estado está ajudando agora, nesse momento em que se precisa, mas a crítica vai em cima justamente disso. Ora, já devia ter feito algo preventivo, para não precisar ajudar agora. Claro, como o Mussolini colocou, quer dizer, a atuação preventiva, né? Você tem que pensar na infraestrutura das cidades. Quer dizer, o problema que a gente identifica no que ocorre no Rio de Janeiro, e o problema que a gente identifica é a falta de condições mínimas. Quer dizer, o desordenamento completo, né, da ocupação do espaço urbano, a ocupação indevida, né, não só nos espaços, por exemplo, rios, né, que são aterrados, mangues que são aterrados. Agressões à natureza. São as agressões. Junto com isso, a falta de esgoto, né, de saneamento, a utilização de áreas inapropriadas mesmo, como encosta de morros, ou, que você tem que prever, inclusive, não é só aquele lugar onde você claramente passa e diz aqui, se acontecer algo, vai ter uma tragédia. Não, a gente tem que pensar que aquela área também pode, mesmo não tendo hoje, né, não estando suscetível a uma tragédia, mas se houver deslocamento de terra, se não houver plantio adequado, se a ocupação for desordenada, você pode acontecer alguma coisa. Isso é o poder público que pode minimizar e intervir. Interessante que a população também tem parte nesse processo. Então, por exemplo, eu estava me lembrando agora, o Túlio falando, eu passando certa vez, agora recentemente, no início do 2011, pelo aquele canal do Campo do Santa Cruz, né, uma senhora, eu parei o carro para uma senhora sair com o lixo da casa dela e jogar dentro do canal. É cultural, né? É cultural. Se você passar pelo Rio Bibiribe, naquela ponte que você vai ali para Olinda, ele está completamente tomado de lixo. E os poderes públicos já deviam ter, isso é a Prefeitura de Olinda, devia já ter providenciado um desassoreamento de lixo do rio Beberibe. Porque se vier uma enxurrada de chuva muito grande, aquele rio pode encher também. Não na escala de um Capibaribe, mas realmente há um perigo, esse risco existe. E as pessoas não... É aquela velha história, é como enchente, na época das enchentes, vocês são muito mais novos do que eu, mas eu me lembro que na famosa enchente de 1975... Me parece que foi a maior que teve. Foi a maior que teve, matou 120 pessoas no Recife. Eu era presidente da URB e as pessoas diziam para mim, não, essa enchente é grande. Eu ligava para as pessoas, as informações é que a régua da Sudene já foi coberta, o rio estava vindo forte. Quando a enchente chegou, ela não chegou pelo rio só. Na casa da minha mãe, no Rosarinho, ela começou a vir pelos ralos dos banheiros. A água começou a entrar em casa como se fosse uma fonte, não é? Porque vinha pela área do próprio saneamento. Então, você não imagina o que é uma força de água. Naquela época, foi uma catástrofe aqui no Recife. O que fez o presidente Geisel, no regime militar, visitar Recife e prometer e cumprir a construção das